Sim, aí com uma força da musculatura do miocárdio, aquela musculatura que é musculatura espessa, tanto do miocárdio direito quanto do miocárdio esquerdo, com a força de contração, né, a musculatura cardíaca com a sua forma, ela consegue abrir essas válvulas semilunares e ejetar esse sangue para dentro. Aí a imagem de cima, na parte vermelha, para dentro da artéria aorta e na parte de baixo, para dentro das artérias pulmonares. Então, essa força de ejeção, ou seja, de ejeção, é o que nós chamamos de sístole ventricular. Na sístole ventricular, os ventrículos são comprimidos e essa compressão feita pela contração do miocárdio ventricular esvazia o sangue no interior para dentro da artéria aorta e para dentro da artéria pulmonar. A força é tão grande que ela é capaz de produzir uma quarta fase do ciclo cardíaco, que é essa, ou seja, o ventrículo ele entra em estado de relaxamento isovolumétrico, né? Então esse relaxamento ele acontece, lógico, no início da diástole o ventrículo está se relaxando, ou seja, é o relaxamento ventricular. Então algum sangue ainda permanece no interior desse ventrículo, uma pequena quantidade de sangue ainda, e aí ele determina, ou seja, o que determina o relaxamento isovolumétrico? Fechamento novamente das válvulas semilunares e a abertura das válvulas atrioventriculares para se iniciar um novo ciclo cardíaco. Então, esse novo ciclo cardíaco ele é imediatamente iniciado pós o fechamento das válvulas semilunares e novamente a abertura das válvulas atrioventriculares. Então é um ciclo interessante e é um ciclo sincrônico, ou seja, átrio-ventrículo, átrio-ventrículo, átrio-ventrículo. Vocês vão perceber que esse sincronismo de contração, de abertura valvar, de fechamento valvar, está relacionado a dois fatores importantes. Uma inervação intrínseca do próprio músculo cardíaco, a gente vê posteriormente numa outra aula, e a própria força de contração do músculo cardíaco. Essa força de contração ela é importante tanto para o enchimento quanto para o esvaziamento das câmaras cardíacas, né? Então aí, eu vou resumir de uma forma geral como que acontece esse ciclo. Primeiro, vamos lembrar, enchimento ventricular. O que acontece com o enchimento ventricular? As válvulas atrioventriculares estão abertas, isso, e as válvulas semilunares estão fechadas. Há um grande volume de sangue entrando no interior dos átrios, tanto na pequena circulação, por meio das veias pulmonares, e na grande circulação, por meio das veias cava superior e inferior, tanto para o átrio direito quanto para o átrio esquerdo. A pressão desse sangue faz com que o sangue escoe dos átrios para os ventrículos. Lembrando que para que esse escoamento existir, os átrios devem estar em relaxamento, ou seja, os átrios devem estar em fase de diástole, eles não devem estar contraindo. Só que, como nem todo o sangue consegue escoar para dentro dos ventrículos, o átrio, no final do enchimento atricular, eles se contraem, eles produzem uma sístole atrial que termina de lançar o sangue para dentro dos ventrículos. Uma vez que esse sangue ele caiu dentro dos ventrículos, vou ter uma outra condição. Tanto as válvulas atrioventriculares quanto as válvulas semilunares vão estar fechadas. E para manter o fechamento das válvulas atrioventriculares, os ventrículos iniciarão uma contração chamada de contração isovolumétrica, quase que uma contração estática. Essa contração estática ela vai aumentar a pressão dentro dos ventrículos, permitindo o fechamento
das válvulas atrioventriculares e, lógico, já permitindo de alguma forma iniciar a força para a abertura das válvulas semilunares. Uma vez que essa pressão ela aumenta, nós vamos para a terceira fase, que é a fase de enchimento ventricular. Na fase de esvaziamento ou ejeção ventricular. Nessa fase, o sangue ele sai do interior dos ventrículos. E por que ele sai do interior dos ventrículos? Há uma força de contração importante do miocárdio do ventrículo, ou seja, o ventrículo entra em estado de sístole ventricular e ejeta esse sangue para o interior da artéria aorta, para a grande circulação, e para o interior da artéria pulmonar, referente à pequena circulação. Então, nessa condição, essa força feita pelos ventrículos, as válvulas semilunares se abrem e o sangue todo ele é ejetado. Uma vez que praticamente todo o sangue sai do interior dos ventrículos, esse ventrículo ele entra em estado de relaxamento ou de diástole ventricular. Na diástole, o coração ele volta ao seu estado de iniciar um novo ciclo cardíaco. Que estado é esse? As válvulas semilunares se fecham e as válvulas atrioventriculares elas se abrem. Então, imagine, isso tudo acontece a cada minuto. Vamos botar um indivíduo que tem uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto. Esse ciclo acontece 70 vezes por minuto. Então, quando nós vamos lá avaliar o pulso arterial, ou seja, quando estamos observando o batimento cardíaco, observamos que cada vez que isso acontece, está acontecendo um ciclo cardíaco. Por isso que é muito importante a gente conhecer esse ciclo, até para entender o movimento de sangue dentro do nosso coração. E aí, ó, deixo com vocês a nossa bibliografia básica para complementar o estudo. O ciclo cardíaco ele é muito bem explicado nessa terceira bibliografia, que é um tratado de fisiologia médica do Guyton. Então, Guyton e Hall, um livro muito bom, explica muito bem esse ciclo. É lógico, essa aula aqui é apenas um complemento da nossa aula dada dentro da sala de aula, dentro do anatômico e próprio para a literatura. Muito obrigado e até a próxima aula. Fica aí.